Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia. É bom dia ainda, né? Bom dia. Tô gravando 11h13 da manhã. Não sei que horas que eu vou conseguir postar aí, mas é bom dia ainda. Mas se você tá assistindo à tarde, boa tarde. Se você tá assistindo à noite, boa noite. Se você tá assistindo de madrugada, boa madrugada. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém? Mais uma mensagem de Deus aos nossos corações. E eu, como eu posso dizer, me sinto cada vez que eu medito na palavra do Senhor, cada vez que eu realmente mergulho naquilo que ele deixou escrito nas Sagradas Escrituras, eu me, eu me surpreendo com o amor dele, eu me surpreendo com a sabedoria, me surpreendo com a obra, com aquilo que Deus quer. A palavra ela revela para nós o caráter de Deus, a palavra ela revela para nós aquilo que ele quer, a palavra revela para nós quem nós somos. A palavra revela e mostra que nós temos um propósito, que nós não estamos aqui nesse mundo ao acaso. Só a palavra pode fazer isso, ela transforma. E é uma alegria, uma felicidade todas as vezes, todas as manhãs que eu faço o meu momento com o Senhor, meu devocional, que eu medito na palavra. E é uma alegria maior poder compartilhar com vocês aquilo que ele traz ao meu coração. Então vamos lá para a mensagem desta manhã, desse dia, para o ensinamento que Jesus quer trazer aos nossos corações, que tem como tema esse aí, ó. Vivendo a vida com a mente do Senhor. É isso. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versículos do 21 ao 23. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém. E ali, os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Aleluia. Vamos entender então, meus irmãos, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Mas para isso, vou trazer mais dois textos para nossa meditação. Estão lá no livro de 1 Coríntios. O primeiro é do capítulo 2, versículo 14. Diz assim: Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. 1 Coríntios 2:16 diz assim: Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Aleluia. E olha o poder disso aqui. Olha o poder de ser cheio do Espírito. Olha o poder de ser habitação. Olha o poder de ser um cristão verdadeiro. Porque só é cheio do Espírito Santo um cristão verdadeiro. Um cristão que se entrega a 100%. Um cristão que é obediente. Um cristão que nega a si mesmo. Esse cristão verdadeiro é cheio do Espírito Santo. E esse que é cheio do Espírito Santo, ele tem a mente de Jesus. Ele pensa como o Senhor pensou. E não aqui, como Jesus disse a Pedro: Afasta de mim, porque você é um Satanás. Não está pensando como Deus pensa, mas como o ser humano pensa. E a gente entender que as coisas de Deus são loucura, porque ali Jesus estava falando que ele ia sofrer demais, que ele ia morrer,
e que ele ia ressuscitar. Olha que doideira. Para Pedro, aquilo era loucura, porque Pedro não era cheio do Espírito Santo ainda. Pedro estava pensando com a mente carnal dele, ou seja, ele tava deixando Satanás agir na mente dele. Ele não tinha o Espírito Santo. As coisas de Deus, como diz 1 Coríntios, são loucura para aqueles que não são espirituais. E tudo o que vem, tudo que o reino prega é totalmente o contrário do que o mundo prega. Por exemplo, aquele que quer ser o maior entre todos no reino tem que ser o menor, ou seja, tem que servir ao próximo. Do contrário, no mundo, quem é o grandão é quem é servido por todos. No mundão, quem é o grandão é aquele que todos servem. No reino de Deus, o grandão é aquele que serve a todos. E a palavra de Deus diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, é preferível você ser o grandão no reino de Deus, servindo a todos, do que você ser o grandão no mundo, sendo servido por todos e perder a sua alma, meu irmão. Ganhar o mundão e perder a sua alma. A minha Schweppes, tá? Para não acharem aí que é amarelinha, que é Skol, é Schweppes. Uma vez eu tava tomando uma latinha dessa aqui, passei na frente do meu barbeiro, do outro lado da calçada, ele achou que eu tava tomando Skol. Graças a Deus eu fui liberto disso. É Schweppes. Então, entender as coisas de Deus, entender como Deus age, ter uma vida de paz, tranquilidade, é ser cheio do Espírito Santo e ter a mente do Senhor. É ter a mente de Jesus. Quando nós vivemos com a mente de Deus, a nossa vida fica muito mais fácil, porque a gente sabe que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A gente sabe que se Deus colocou a gente numa situação adversa é porque Ele quer ensinar algo. A gente sabe que se nós estamos recebendo algo é bênção de Deus. É assim que funciona. A gente para de perguntar por quê e passa a entender que tem um propósito, que é para alguma coisa, e não por que isso, pai? Por que? Não, não, não. O que eu preciso aprender? Isso é ter a mente de Jesus. Jesus sabia o que ia acontecer com ele, ele sabia qual que era o propósito daquilo que ele ia passar. Ele sabia que tinha um propósito maior por trás daquilo tudo, a minha e a sua salvação, a minha e a sua vida. Então, aquele que vive com a mente do Senhor tem uma vida muito mais tranquila, muito tranquila, porque sabe que tem tempestade, que as ondas estão batendo no barco, mas sabe que ele está ali. Ele está ali e a hora que ele acordar, ele vai fazer acalmar tudo. Meu irmão, viver com a mente do Senhor, como é bom. Como evita tantas coisas. Meu Pai, eu sou grato ao Senhor por o Senhor me fazer entender isso, me encher com o teu espírito e permitir com que eu pense com a sua mente. Eu não tenho tempo para dar um testemunho aqui sobre a partida da minha irmã, mas a minha irmã caçula, em 9 de janeiro do ano passado, mas como o Senhor me encheu com o Espírito Santo e faz eu pensar com a mente dele, a partida da minha irmã foi algo que me trouxe tanto entendimento e tanta paz com tudo aquilo, e eu sei que tantas coisas aconteceram de bom através do acontecido e ainda vai acontecer, porque Deus ele não age sem propósito. E olha que loucura, eu dando graças a Deus por ele ter levado a minha irmã com ele, para ele, porque eu sei que coisas poderosas aconteceram, estão acontecendo e ainda vão acontecer por conta de tudo aquilo que aconteceu, por toda essa situação, né? Mas só quem só consegue ter esse discernimento, esse entendimento, quem é espiritual. Quem não é espiritual vai falar, você tá doido? Vai falar que coisas boas da morte da sua irmã? Quem não é espiritual, as coisas de Deus são loucura. Então que você possa, a partir de hoje, buscar viver com a mente do Senhor. Para isso você precisa ser cheio do Espírito Santo. E para isso você precisa se entregar ao Senhor. Precisa se entregar. Não adianta você achar que tá do seu jeito, tá bom. Tem que se entregar. Amém? Beijo no seu coração, tá? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.